Sejam bem-vindos ao programa Encontro com Deus. Estamos aqui juntos hoje, mais uma vez, para nós juntos, nos próximos 60 minutos, na próxima hora, nós estarmos juntos para honrar a Deus, para louvar a Deus, mas também para receber instruções. Saiba que Deus, Ele não só quer estar conosco ou participar de uma reunião, Deus, Ele quer fazer parte da nossa vida. Então, por isso, hoje nós vamos aprender daqui a pouco um pouco mais a respeito da vontade de Deus, vamos aprender a respeito de fé e no final do programa nós vamos orar. E eu tenho certeza que você que está aqui hoje e precisa da ajuda de Deus, você que talvez já tenha entrado em contato conosco, pedindo ajuda, acredita que hoje o Deus que pode e quer, Ele vai conseguir te ajudar, porque você vai ter fé. Esse programa tem o objetivo de te ajudar a ter essa fé e eu tenho certeza que Deus vai conseguir te ajudar, certo? Então, nós vamos agora louvar a Deus. O louvor é um protocolo para nós entrarmos na presença de Deus. Quando nós cantamos, nós atraímos Deus para a nossa vida, né? Seja aqui no estúdio, seja aí em casa, quando você canta ou quando você permite que nós aqui do estúdio cantemos aí para você, ouvindo e você fica ouvindo essas canções, é a unção, o poder de Deus, a glória de Deus que entra aí na tua casa. E por isso a tristeza vai embora, a alegria do Senhor vem para te ajudar. Então, se você precisa de entrar em contato, ou se tem alguma dúvida, pode entrar em contato conosco através do número de telefone que aparece em rodapé, pode falar conosco, pode enviar o seu pedido de oração, pode também marcar para falar com algum pastor em serviço. Entre em contato, tá bom? Mas antes, vamos louvar a Deus, porque Deus é bom. Este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar, e nele. Este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Mais uma vez, este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar, e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus atos com hinos de louvor. E direi, este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus atos com hinos de louvor. E direi, este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. E direi, este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. E quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria pra você. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria pra você. Alegria.
mesmo, a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, quando nós cantamos, nós estamos a atrair a presença de Deus. E a presença de Deus é alegria, a presença de Deus é paz, a presença de Deus é força, é ânimo. Então é isso que nós estamos atraindo, vamos dizer assim, para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família. Nós vamos agora cantar uma outra canção que diz: olha para Jesus. Por vezes, nós estamos falando de alegria, estamos falando de ânimo, e você pode pensar assim: mas vocês falam de alegria porque vocês não sabem o que eu estou passando, não sabem a situação que eu estou no casamento, não sabem a situação que eu estou aqui dentro de casa com os filhos, no trabalho, o problema de saúde. A verdade é que é lógico que os problemas existem e são reais, e muitas vezes não temos motivos nenhum para estarmos felizes, porque tudo está dando errado. Mas se nós queremos ter vitória, e eu tenho certeza que você que está assistindo esse programa quer mudar de vida, quer ter vitória, quer ter sucesso, qual é a solução? A solução é tirar os olhos do problema, tirar os olhos da situação atual e colocar os olhos em Jesus. Colocar os olhos em Jesus é colocar os olhos na palavra, nas promessas. Nós vamos falar daqui a pouco mais a respeito de fé, e eu tenho certeza que essa palavra vai te ajudar a encontrar o teu caminho de sucesso, tá bom? Então, ouça essa canção e deixa essa palavra de fé entrar aí no teu coração. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. E olha para Jesus. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha pra Jesus com fé. Olha pra Jesus com fé e olha pra Jesus que salva. Olha pra Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha pra Jesus com fé e olha pra Jesus que salva. Olha pra Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Mais uma vez, olha pra Jesus. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. E olha para Jesus. É isso mesmo, tira os olhos do problema, sejam quais forem, né? Ou qual for o problema, tira os olhos e coloca os olhos em Jesus. Jesus é a solução, Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. E sabe, nós temos aqui a garantia da palavra de Deus. A Bíblia é o manual do fabricante. Por isso você não é o que os problemas estão dizendo que você é o que Deus diz que você é. E é isso que nós vamos sair desse programa, vamos dizer assim, com essa convicção, com essa mentalidade de que nós temos um Deus. Seu nome é Jesus e Ele vai nos ajudar a ter vitória. Por isso agora nós vamos cantar mais uma canção que diz que esse é o meu desejo, honrar-te, adorar-te, louvar-te, sabe? Agora é o momento de você muito mais que se alegrar na presença de Deus. Agora é o momento também de você agradecer a Deus, agradecer, um coração grato por aquilo que Ele já fez, faz, mas também por aquilo que Ele é. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Então, por isso, se você puder, concentre-se em Deus, feche os teus olhos, faça também a sua adoração a Deus, cantando, louvando, ou até mesmo apenas em pensamento, entregando a sua vida para que seja Deus a cuidar de você. Então vamos agora adorar a Deus. Este é o meu desejo.
somente a minha alma. Pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. A ti eu louvarei. Ao nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor. Por isso, vamos orar. É no nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos e te louvamos por mais esse programa, mais esse momento em que nós estamos juntos na Tua presença. Desde já também eu declaro sobre a mente de todos aqueles que estão em direto conosco, que estejam libertas, suas mentes libertas para ouvir a palavra de Deus e para que essa palavra realmente seja luz, seja alimento para transformar as nossas vidas. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor é fiel, é justo e por isso hoje vai falar conosco, vai nos ajudar, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, muito bem, nós nesse programa de Encontro com Deus temos o objetivo de colocar fé no teu coração, de te ajudar a ter o coração cheio das promessas de Deus. Nós vivemos num mundo, num tempo em que nós recebemos informações e ataques e muitas situações que por vezes se levantam contra nós. Mas sabe que através da fé e com a fé nós temos o poder de Deus para vencer o mundo. Se você colocar a tua fé em ação, se você colocar a palavra de Deus em ação, você vai ter grandes vitórias. Então esse é o objetivo de nós estarmos aqui juntos, aprendermos mais a respeito da palavra de Deus, aprendermos mais a respeito daquilo que Deus tem segundo a sua vontade para nos ajudar e é isso que nós vamos fazer. Antes eu quero aqui só deixar algumas informações importantes em relação aos programas. Nós temos vários programas aqui no nosso canal, quer seja na TV Maná Brasil, se você está assistindo a gente de algum satélite, ou você que está em direto conosco através do YouTube, ou até mesmo assistindo os nossos programas no YouTube, esse programa é para você. Agora, nós temos outros programas que são tão importantes quanto esse, como, por exemplo, o programa Grupo Familiar, que é um programa que é realizado todas as quartas-feiras. E esse programa em especial, ele tem o objetivo de te ajudar a criar raízes no Evangelho. Saiba que por mais que você tenha boas intenções, por mais que você conheça caminhos, né? Por vezes se eu perguntar para você se você sabe qual é a estrada que vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, né? Você sabe, mas por vezes pode nunca ter andado nela, por vezes pode nunca ter passeado por ela, você sabe que existe, né? Uma avenida famosa, você pode ter ouvido falar, mas talvez nunca andou por ela. E a mesma coisa é em relação à palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa ela pode saber, mas nunca ter andado, nunca ter caminhado, nunca ter vivido por essa palavra. E o objetivo do Grupo Familiar é exatamente te ajudar a andar com Deus, a andar na palavra, trafegar, vamos dizer assim, naquilo que Deus e Jesus ensina através das Escrituras. Então, por isso eu quero encorajar você a toda semana a estar ligado. Cada semana há uma lição nova, cada semana há um estudo novo. Então, você pode toda semana estar agregando conhecimento, agregando fé, agregando estilo de vida à sua caminhada de fé com Deus. E também às sextas-feiras temos o programa Lutar até Vencer, é um programa de batalha espiritual e esse programa vai te ajudar a conquistar no mundo do Espírito tudo aquilo que Jesus já conquistou lá na cruz. Jesus já conquistou na cruz a tua vitória, a tua saúde, a libertação na tua casa. Jesus já conquistou lá na cruz a felicidade da tua família, mas para você ter acesso a isso, você precisa aprender certos segredos. E um desses segredos é aprender a lutar no mundo do Espírito. Então, por isso, a semelhança do que nós vemos na palavra de Deus, quando Deus prometeu e levou o povo até a terra prometida, eles tiveram que conquistar aquela terra prometida lutando e indo para a batalha. Assim também, às sextas-feiras, nós aprendemos a lutar no mundo do Espírito, porque a Bíblia também diz que a nossa arma não é carnal, mas é espiritual. Então, aprendemos a lutar no mundo do Espírito para conquistar
tudo que Deus tem para as nossas vidas. Então é isso. E agora eu quero falar um pouco da área financeira. Nós estamos falando a respeito desse livro nas últimas semanas, que é Segredo de Finanças. Esse livro foi escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, que é o líder da Igreja Maná em todo o mundo, presidente e fundador. E ele escreveu esse livro durante a convenção, a pandemia, não é, que nós tivemos recentemente. E essa pandemia, ela foi um momento muito complicado para muita gente, porque muita gente não estava à espera. Na verdade, eu acredito que ninguém estava à espera de viver o tempo que nós vivemos durante a pandemia. Mas a verdade é que durante a pandemia nós aprendemos muito. Nós aprendemos a confiar em Deus, desenvolvemos a nossa fé, aprendemos e experimentamos um Deus que é realmente o Deus que supre as necessidades, o Deus que abre caminhos onde não há caminho. E o objetivo do apóstolo escrever esse livro foi exatamente o de nos ajudar a manter a nossa fé carregada. Porque, por vezes, diante de momentos difíceis, nós buscamos uma fé extra. E nós encontramos essa fé extra. Mas depois, quando parece que passa, nós acabamos por voltar ao modo normal e deixamos de ter os resultados de antes. O mesmo Deus que é poderoso para nos ajudar num momento difícil, é o mesmo Deus que quer manter a nossa vida na rocha, é o mesmo Deus que quer nos ajudar a ter grandes vitórias, mesmo em tempos mais amenos. Então, o objetivo desse livro é ajudar a guardar algo muito importante, que é o nosso coração. Se o nosso coração estiver bem, nós vamos ter vitórias. Se o nosso coração estiver mal, estiver endurecido, estiver abafado com os problemas e as circunstâncias do mundo, os nossos resultados vão ser fracos. Os resultados que nós temos na vida vai sempre depender do nosso coração. A Bíblia até fala que sobre tudo que se deve guardar, está lá em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Guarde o coração. Por quê? Porque é do coração que procede as saídas da vida. E quando falamos de coração, não estamos falando do músculo, né? Do órgão do corpo humano. Estamos falando do nosso espírito. É fundamental nós guardarmos o nosso espírito. Esse é o teu verdadeiro eu. Você não é essa pessoa que você olha no espelho. Você não é essa pessoa da fotografia. Essa pessoa da fotografia é um corpo que tem uma validade, está aqui nesse ano, está aqui nesse mundo, quer dizer, e tem uma validade, envelhece, fica muitas vezes prejudicado com o tempo, tem doenças, tem isso, tem aquilo. O teu verdadeiro eu não é esse corpo, o teu verdadeiro eu é o teu espírito. E é esse espírito que você precisa manter ele forte. Um espírito forte vai dominar a alma e o corpo e vai fazer com que a tua alma e o teu corpo estejam fortes, estejam bem. Então, na área financeira, o que isso tem a ver? Isso tem muito a ver. Nós falamos na semana passada que o diabo, né, que é o nosso adversário, ele vai trazer ataques com o objetivo de endurecer o nosso coração. Sempre que nós decidimos obedecer a palavra, e na área financeira nós temos aprendido que dinheiro é uma semente, e por ser uma semente precisa ser semeado. Dinheiro guardado não produz resultado. Dinheiro no pote, né? Semente no pote vai estragar. Semente guardada vai deteriorar. Ou seja, a nossa semente, ela precisa ser semeada, precisa ser investida no reino de Deus para produzir frutos. Quando nós damos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos operando numa lei superior, numa lei sobrenatural. Pelos olhos da carne, parece que nós estamos ficando sem. Parece que nós estamos sendo prejudicados. Olha, eu estou dando dízimo, estou dando oferta, eu estou dando para a igreja. E isso é um pensamento errado. Por quê? Quando nós estamos semeando, quando nós estamos dando o nosso dinheiro, nós estamos colocando em operação uma lei sobrenatural, uma lei superior à lei desse mundo. A Bíblia fala que todo aquele que semear, ele vai colher boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Então, todas as vezes que eu e você, nós temos a oportunidade de semear, seja uma oferta, os dízimos, que é a semente principal, seja ajudar alguém na rua, seja ser um canal de bênção para alguma pessoa, ajudando ela em alguma área, você está semeando.
E essa semente é uma semente que vai produzir fruto. Eu falava na semana passada que toda semente ela sempre vai produzir mais do que aquilo que foi semeado. A Bíblia diz que a colheita é sempre boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Então, é uma lei que não falha. Agora, na semana passada nós falamos também que o diabo, conforme eu disse, ele vai trazer ataques. Uma pessoa decide ser fiel nas ofertas, ser fiel nos dízimos, ajudar alguém, o diabo logo traz tribulação e perseguição, com o objetivo de endurecer o coração, trazer injustiça, trazer, de alguma forma, ofensa. Então, a pessoa vence isso, porque a pessoa sabe que é o diabo, né? Você, no caso, que está assistindo esse programa, você já sabe. Então por isso que quando eu semeio, por isso que quando eu dou os dízimos, parece que o cenário muda e parece que eu sou atacado. Exato, porque o diabo está querendo roubar a semente. Então, quando você vence, o que acontece? O diabo usa uma outra estratégia, que é abafar a semente. Como que o diabo abafa a semente? É deixando os enganos deste mundo, as ambições deste mundo, os cuidados deste mundo, sufocar a semente. Então, a pessoa que antes estava firme com Deus porque estava buscando um emprego, agora ela conseguiu um emprego, está ganhando bem, e ela agora já não tem mais tempo para Deus porque está indo muito bem no trabalho, está conseguindo promoção, de sexta-feira à noite vai para o happy hour, de sábado tem horas extras, e a pessoa acaba por, de certa forma, sem ela perceber, os cuidados do mundo, festas, amigos, família, trabalhos extras, cursos, a pessoa acaba por, sem perceber, deixar os enganos deste mundo, as ambições de outras coisas, os cuidados, a abafar a semente do evangelho no coração dela. E daí, uma semente que produzia talvez 30%, 40%, agora começa a produzir nada, ou às vezes a pessoa até perde porque o diabo rouba a semente. Então, nós vimos isso na semana passada. E hoje nós vamos ver mais um ingrediente importante que está aqui nesse livro. Volto a afirmar, se você quer aprender mais a respeito disso, entre em contato conosco para nós arranjarmos uma forma de te enviar esse livro, seja no formato digital ou no formato em papel, como esse daqui. Hoje eu quero falar um pouco da importância de semear com alegria. A Bíblia lá em 2 Coríntios, abre a tua Bíblia, em 2 Coríntios, você pode ter acesso à Bíblia através de aplicativos, você pode baixar, né, para você conseguir ler a Bíblia, se você não tiver uma Bíblia em papel, certo? Se tiver em papel, seja você católico ou não, seja você cristão ou não, a Bíblia é a mesma. Basta você ir lá, abrir em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, e você vai ler exatamente a mesma coisa. Então a Bíblia diz assim, olha, capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia em abundância, com fartura, em abundância colherá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, nós estamos falando aqui de um ingrediente importantíssimo, que nós precisamos agregar ao nosso coração. Imagina que o nosso coração é uma terra, né? E assim como uma terra, ela precisa de adubo, precisa de ser, de certa forma, mexida, essa terra precisa ser tratada. Assim também o nosso coração, ele precisa desse adubo, precisa de ser tratada. Como que nós tratamos a nossa terra, o nosso coração? É exatamente acrescentando esses ingredientes. Nós falamos na semana passada da importância de cuidar do coração e agora nós estamos falando da importância de ter alegria ao fazer as coisas para Deus. Quando nós semeamos, quando nós vamos dar as ofertas, os dízimos, não podemos fazer por necessidade. Muita gente, muitas vezes, vai atrás de soluções por necessidade. O que é para fazer? Eu preciso de sair dessa crise. O que eu tenho que fazer? E muitas vezes a pessoa ela acaba por usar esse momento de semear na igreja como quase que um pagamento. Alguns até dizem, né? Precisamos pagar o dízimo. Por quê? Porque a pessoa ela tem uma ideia de que ela está
fazendo uma obrigação. É um peso, é cansativo, é algo que custa muito. E sabe que isso é algo que não agrada a Deus. Deus, Ele não quer que nós façamos as coisas para Ele, porque tem que ser, porque senão os outros vão ver, para um desencargo de consciência. Deus quer ter um relacionamento conosco. E aquilo que Deus nos aconselha, né, através dos mandamentos, aquilo que Deus ensina através da sua palavra, tem o objetivo de nos fazer bem. Então, se é para o nosso bem, é fundamental nós fazermos com alegria, com generosidade. Lembrando que estamos fazendo para Deus aquilo que não fazemos para mais ninguém. Lembrando que essa atitude do coração de gratidão, de generosidade, é a chave para nós lutarmos contra o nosso adversário, contra o nosso inimigo que é o diabo. O diabo vai fazer de tudo para tentar abafar a semente, para tentar endurecer o coração. Mas quando nós semeamos com alegria, semeamos com essa atitude feliz, sabendo que Deus é bom e que porque eu semeio, Ele vai abrir caminho. Mas mesmo que Deus não me desse colheita, eu estava feliz na mesma porque o Evangelho está a ser pregado, pessoas estão a ser transformadas. Então, quando nós temos essa atitude de semear com alegria no caráter de Deus, semear com alegria porque sabemos que Deus é fiel, então Deus, Ele consegue fazer com que a multiplicação aconteça de uma forma mais forte, maior para a nossa vida financeira. Lembra? Lá em Marcos 4, versículo 20, diz que um coração bom, uma terra boa, um solo bom, vai produzir sementes a 30, a 60 e a 100 por 1. Se você quer ter uma colheita a 100 por 1, aprenda a desenvolver esses segredos que nós temos falado nessas últimas semanas. Esses segredos vão fazer com que a tua vida financeira ganhe cada vez mais força e vai fazer com que você tenha acesso ao sobrenatural de Deus para a tua vida financeira, certo? Então, nós vamos agora, enquanto cantamos uma música, passar os dados bancários aqui na tela. Você pode, hoje mesmo, agir. Você pode hoje mesmo semear. Você pode hoje mesmo, com alegria, dar a sua melhor oferta. Lembrando que o diabo, que é o nosso adversário, ele vai trazer ataques, conforme nós falamos na semana passada. Mas você que já é crescido e você já sabe que o diabo é um mentiroso, você vai continuar firme, vai se alegrar mesmo diante das circunstâncias que parecem má, mas você vai se alegrar e isso vai fazer com que a tua colheita seja sobrenatural em nome de Jesus. Então deixa eu orar por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu te louvo e te agradeço pela vida de todos aqueles que hoje decidiram agir na fé. Todos aqueles que hoje decidiram semear uma semente de amor, uma semente de alegria, de fidelidade. E eu declaro desde já que todo devorador que vem para roubar, matar e destruir, cai por terra em nome de Jesus. E eu falo multiplicação a 30, a 60, a 100 por 1 na vida de todos aqueles que semearem, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos agora ouvir essa canção. Enquanto isso, pratique agora a palavra de Deus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel.
mesmo, teu coração pertence a Ele, pertence a Deus. E por isso, porque você vai praticar, vai cuidar aí do seu espírito, você vai ver que as tuas colheitas vão ser sobrenaturais em nome de Jesus, certo? Eu agora quero continuar falando a respeito desse livro. Começamos a falar desse tema há umas 2 semanas atrás, que é a explosão do poder de Deus. Esse livro é o livro do apóstolo Jorge Tadeu, que é o presidente e fundador das Igrejas Maná. E esse livro, na verdade, é um compilado, vamos dizer assim, de várias mensagens que o apóstolo deu durante as convenções de fé, durante as visitas que ele fez à África. E o objetivo desse livro é exatamente lembrar a todos que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos um poder sobrenatural. Todo aquele que recebe Jesus, recebe o poder de Deus, recebe a vida de Deus em nós. Mas para nós deixarmos esse poder sair, para esse poder que está em nós sair para transformar o mundo, né? O poder do alto vai fazer com que você vença os problemas, vai fazer com que você seja feliz, vai fazer com que você seja guiado na vida, vai fazer com que você vença o diabo. Para esse poder sair, é necessário nós, primeiramente, morrermos para nós mesmos. Nós falamos isso na semana passada, a importância de nós negarmos a nós mesmos. Vimos, por exemplo, o Lúcifer, né, que foi um anjo de luz, mas que se exaltou e que usurpou a glória de Deus, quis usurpar a glória de Deus, criou uma rebelião no céu por causa do orgulho, por causa da vaidade, da arrogância. E isso fez com que Lúcifer fosse condenado para a vida eterna, como Satanás. E esse mesmo pecado aconteceu com a Eva, porque a Eva lá no jardim tinha recebido uma instrução de Deus: não mexa nessa árvore do conhecimento do bem e do mal, não mexa. Todas as outras, coma à vontade, nessa não mexa. Mas a serpente astuta colocou na Eva, não é? A dúvida: olha, mas por que não? Por que não comer? E a Eva, ela olhou para aquela árvore e desejou o conhecimento, desejou o ser como Deus. E isso foi um pecado que trouxe a maldição eterna para o mundo. A maldição eterna para o mundo. E nós vimos outras histórias, mas o que eu quero dizer com isso é que quando nós olhamos para nós mesmos, todos nós hoje também somos, de certa forma, atacados com esse espírito. Eu e você, todos nós, constantemente somos atacados com o espírito do eu. Somos atacados com exatamente esse orgulho de acharmos que nós temos a capacidade em nós para resolvermos as coisas. Mas a verdade é que todos nós vamos morrer. Por mais que nós tenhamos um bom plano de saúde, tenhamos inteligência, podemos ter o dinheiro que for, todos nós vamos envelhecer. Estamos limitados à idade. Não vamos viver eternamente. Todos nós estamos limitados à força. Um jovem pode ter muita força, mas quando vai envelhecendo, a força vai diminuindo. Pode ter muito ânimo, pode ter muita beleza, mas a beleza também vai diminuindo, vai mudando conforme a idade. Então, tudo isso que nós vamos vendo, né? E os mais velhos conseguem entender isso melhor, os mais novos, por vezes, ainda têm aquela arrogância de achar que com ele não vai acontecer, mas a verdade é que, por mais que uma pessoa se ache o campeão, o princípio está errado. Por quê? Porque só existe uma forma de nós vencermos. É nós confiarmos em Deus. É nós confiarmos no Criador. E sabe, esse poder que está em nós, para ele sair, é fundamental. Primeiramente, nós negarmos a nós mesmos. A Bíblia fala lá em Mateus 16, 24, que se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, para eu seguir Jesus, para eu ser igual a Jesus, ou parecido com Jesus, para eu conseguir obter de Deus as suas misericórdias, a salvação, a graça de Deus, eu preciso vencer, dominar o meu eu. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós precisamos, para conseguir colocar esse poder para fora, fazer uma oração, que é uma oração que o apóstolo Jorge Tadeu sempre nos ensina, que é a oração de Efésios. Está baseada em Efésios capítulo 1, versículo 16. E eu encorajo você a abrir a Bíblia nesse livro.
Efésios é no Novo Testamento. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina essa oração. No versículo 16, capítulo 1, versículo 16, diz assim: não cesso de dar graças por vós, mencionando-vos nas minhas orações, e peço ao Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês duas coisas. O apóstolo Paulo pediu duas coisas. Primeira coisa, sabedoria, e segunda coisa, revelação. Sabedoria, capacidade de colocar em prática aquilo que você já sabe, não é? Aquilo que você já aprendeu. E revelação, ou seja, aprender os segredos, conhecer coisas novas, os segredos de Deus para a tua vida. E o objetivo de você ter essas duas coisas é para quê? Diz aqui, né? Versículo 17, vou ler novamente. Peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, que vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Ou seja, qual é a nossa chamada? Todos nós temos uma chamada. Eu e você não fomos colocados nesse mundo por acaso. Você que está assistindo esse programa, seja você um estudante, seja você uma dona de casa, seja você um trabalhador de uma fábrica ou do campo, seja você um empresário, ou até mesmo você um funcionário público, alguém que está em local de autoridade, sabe que todos nós temos um talento, todos nós temos uma chamada. Nós não fomos colocados aqui na terra aleatoriamente. Você que é pai, você tem uma chamada. Você que é mãe, tem uma chamada. Você que é avô, tem uma chamada. Você que é gerente de uma empresa, você tem uma chamada. Você que é funcionário dessa empresa, você tem uma chamada. Todos nós temos uma chamada. E é fundamental nós pedirmos a Deus para Ele nos dar sabedoria e revelação para nós cumprirmos com a nossa chamada. Cumprirmos com a nossa chamada aqui na terra. Você é a peça fundamental do quebra-cabeça que Deus tem para completar aqui na terra. Você é a peça que falta na vida de outra pessoa. Você é a peça que falta para ajudar outra pessoa a ser completa. Então, por isso que nós temos essa chamada, né? Pedir para Deus, Deus, abra os olhos do meu entendimento, mostra-me, né? Dá-me sabedoria e revelação para eu saber qual é a minha chamada. Segunda coisa, peço que ilumine os olhos do vosso coração para que vocês saibam qual é a esperança da vocação, não é? Versículo 18. E qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha que interessante. Também Deus, o apóstolo Paulo aqui, pediu a Deus sabedoria e revelação para que nós soubéssemos, né, quais são as riquezas que já nos pertencem. Que riqueza? Quando uma pessoa fala de riqueza, ela está pensando apenas no dinheiro, no ouro, né? Está pensando em ações, está pensando em propriedades. Mas a verdade é que a grande riqueza que nós temos é o nosso talento. A grande riqueza que nós temos são as pessoas à nossa volta. A grande riqueza que nós temos é a nossa família. A grande riqueza que nós temos é muitas vezes o conhecimento que nós adquirimos. Então, é importante nós pedirmos para Deus, Deus, abra os olhos, não na minha capacidade, não na minha força, mas abra, Senhor, os meus olhos espirituais. Dá-me sabedoria, revelação para eu saber qual é a minha chamada, qual é a minha função aqui na terra. E segundo, quais são as riquezas, os recursos, a habilidade, os talentos, as pessoas, aquilo que está disponível para eu cumprir com a minha chamada. E por último, no versículo 19 diz, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, qual é o poder de Deus que já está em nós. Aí que entra o tema desse livro, a explosão do poder de Deus. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria e revelação para Ele nos mostrar esse grande poder que está dentro de nós. Poder para curar os enfermos, poder para resolver os problemas, poder para sermos felizes aqui na terra. Então, esta oração, ela é importante para nós constantemente tirarmos as ideias erradas. Constantemente nós somos levados ou para um caminho, que é o caminho da autossuficiência, de acharmos que por nossa capacidade conseguimos, ou somos levados por outro caminho, que é ficarmos acomodados. Pensarmos que pronto, o que eu tenho está bom. Assim tá bom, mexer para quê? Não mexe em time que está ganhando. E isso é um erro.
Por quê? Porque você tem Jesus em você, você tem a vida dentro de você. E a vida é algo que constantemente está em movimento. Não há como você ter a vida dentro de você e estar parado, estático. A vida vai produzir mudanças, vai produzir crescimento. Então, por isso, é fundamental nós fazermos essa oração, tirarmos essa ideia errada que muitas vezes entra no nosso coração, e é esse poder que vai transformar a nossa vida, vai fazer com que a nossa vida mude para melhor. E sabe, tem um exemplo que o apóstolo dá, inclusive nesse livro aqui, que é o exemplo de um poço, né? No Brasil nós temos muitos poços, né, artesianos, e que fazem com que em muitos locais as pessoas peguem água dessa forma. E um poço, ele pode ter lá água, que normalmente é o que a gente espera, que tenha lá água, mas muitas vezes há poços que estão secos. Há poços que viraram um depósito de lixo. Há poços que virou abrigo de bicho, de animal. E a grande questão é, o que estiver lá no poço é o que a pessoa vai conseguir tirar de lá com um balde, né? Eu lembro quando eu era criança, na casa da minha tia, tinha lá o poço, né? Ela tinha um sítio e nós íamos lá e tinha lá o poço. E nós jogávamos o balde lá para dentro e puxávamos o balde. O que tinha lá dentro saía. O que estava lá vinha para fora no balde, que era água. Agora, se a pessoa tem lá no poço nada, só tem terra, está seco, o que vai vir no balde? Vai vir nada. Então, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Lembra, o nosso coração é um solo. O nosso coração é o centro da nossa vida. Nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. Se o nosso espírito, se o nosso coração está seco, está com lixo, está abandonado, as nossas palavras, não é? Que é como que se fosse o balde, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações, elas vão ser fracas. Por mais que uma pessoa ela tenha um bom porte atlético, um físico forte, se ela tiver com um poço, com o coração vazio, ela vai ter uma alma fraca, vai ser atacado constantemente na mente, vai estar desligado de Deus. Ou seja, quando nós falamos de ter o coração cheio com a palavra de Deus, é exatamente isso. É nós mantermos o nosso coração cheio da palavra. Por isso que nós sempre ensinamos a importância de ter a palavra no coração, a palavra de Deus no coração. Meditarmos na palavra, estudarmos a palavra, porque é isso que vai fazer com que o nosso coração tenha vida. A vida de Deus é a palavra de Deus. Lá em João, vamos abrir as Bíblias lá em João, no capítulo 15, diz algo interessante. Jesus explicava, fazia uma comparação, dizia que o pai era o agricultor, não é? E Jesus era a videira. E toda vara que estivesse em Jesus estava bem. Toda vara que não estava em Jesus estava mal. Então Jesus estava se comparando a uma videira e todos nós, eu, você, estávamos sendo comparados a uma vara que se estiver ligada à videira, vai ter fruto. Se não estiver ligada à videira, vai apodrecer e vai estragar. E Jesus diz assim, no versículo 7, capítulo 15, versículo 7, a Bíblia diz assim, olha, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Ou seja, se eu estiver em Deus, na palavra, e a palavra estiver em mim, tudo que eu fizer vai prosperar. Tudo que eu fizer vai dar certo. E sabe que isso é interessante porque isso é uma realidade. Por exemplo, eu posso conhecer, por exemplo, um bife, né? Uma boa peça de picanha.
Mas o fato de eu conhecer não quer dizer que aquela picanha está dentro de mim. Eu posso conhecer, posso saber, né? Posso ver um vídeo, posso até sentir o cheiro. Mas para aquela picanha, ela transformar a minha vida, alimentar o meu estômago, eu vou precisar comer. E a mesma coisa é em relação à palavra de Deus. Muita gente conhece a palavra, tem ela na cabeça, porque ouve, porque os pais falaram, porque os avós falaram, porque vem na televisão, como você está assistindo aqui. Você conversa com as pessoas na rua, as pessoas até sabem alguns versículos. Nós até vimos durante os últimos anos muitas pessoas falando versículos bíblicos e dizendo isso, e dizendo aquilo, e falando assim, falando assado. Mas a verdade é que isso é conhecer a palavra. Isso é saber da palavra. Agora, será que a palavra está dentro? Porque se a palavra está em mim, eu vou ter uma atitude diferente, eu vou agir diferente, eu vou me comportar diferente. Não é o tempo de igreja, ou não é o fato de eu conhecer a igreja, ou conhecer Deus, ou conhecer a palavra, que vai provocar resultados diferentes na minha vida. O que vai provocar resultados diferentes é eu conhecer, mas também a palavra de Deus está em mim. Então, as palavras, as nossas atitudes, a nossa oração, são palavras que vão buscar no nosso coração aquilo que está lá. Né? Quando, por exemplo, eu vejo às vezes, muitas vezes o cozinheiro, e não só, muitas vezes em outras áreas também usa o maçarico, né? E pega o maçarico e aquilo faz um barulho, né? A grande questão é que se aquilo não tiver gás, só sopra, né? Não sai fogo. Para sair o fogo precisa ter lá o gás. E a mesma coisa muitas vezes uma pessoa fala, mas porque não acredita, porque o coração não está cheio, aquilo é só palavras, não provoca transformação. Se nós queremos ver transformação, se nós queremos colocar de fato o poder de Deus para fora, o que nós temos que fazer? Colocar a palavra de Deus no nosso coração, certo? Então, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Esse é o estudo do livro A Explosão do Poder de Deus. Eu encorajo você, se você ainda não tem esse livro, ou se você tem o desejo de ter esse livro, entre em contato conosco e nós vamos arranjar uma forma de te ajudar. Mas antes de nós orarmos, eu quero fazer uma oração que é a oração de salvação. Nós temos aprendido esses dias a respeito da explosão do poder de Deus e vimos que o primeiro passo é eu renunciar ao governo atual, né? Que é o eu, que é o nós acharmos que somos dono da nossa vida ou que temos direito a isso ou aquilo, renunciarmos esse governo e aceitarmos e submetermos a nossa vida ao governo de Deus. E isso vem por nós confessarmos Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia fala que todos nós pecamos, estamos separados de Deus, mas também a Bíblia diz que se eu confessar os meus pecados, Deus é fiel e justo para me perdoar, e se eu confessar com a boca e acreditar no coração Jesus ser o Filho de Deus, Jesus também o confessará diante do Pai e por isso eu vou estar salvo. Então, por isso, faça essa oração comigo. Você que quer hoje entregar a sua vida a Jesus, você que quer hoje começar essa explosão do poder de Deus na tua vida, abra o teu coração e entregue a tua vida a Jesus. Fala assim comigo: a Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Eu reconheço que eu falhei, por isso eu te peço perdão. E agora, Jesus, pela fé, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Receba agora a minha salvação. Amém e amém. Então, essa oração é uma oração simples, mas poderosíssima, porque vai fazer com que hoje o teu nome seja escrito no livro da vida. Lá no céu há um livro, onde está escrito todas as pessoas que entregaram suas vidas a Jesus. É um ato legal, está lá no cartório do céu, marcado que você agora morreu para a velha vida e nasceu uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso eu quero encorajar você, entre em contato conosco para nós podermos te acompanhar, mas também
faça parte, assista esse programa. Não só esse, como todos os demais programas que nós temos aqui no nosso canal, para que esses programas te ajudem a ganhar raízes e forças em Jesus, certo? Nós vamos agora cantar uma canção que diz Segura na Mão de Deus, e você vai se preparar, porque nós vamos orar. Muitas pessoas já entraram em contato conosco, a enviar os seus pedidos de oração. Inclusive temos recebido testemunhos de pessoas agradecendo pelas orações, agradecendo porque tiveram situações em tribunal que foram resolvidas, tiveram situações na saúde da família, da mãe, do filho, que foram solucionadas. E nós agradecemos pelo seu contato, mas ainda há muitas pessoas que pedem ajuda e nós vamos continuar aqui orando, vamos continuar te ajudando. Nós vamos fazer a oração da fé. A oração da fé não é pedir, não é chorar, não é clamar. A oração da fé é receber. Se Deus ele promete, então a minha parte, a tua parte é receber. Aquilo que eu falar acreditando no coração já é meu. E é isso que nós vamos fazer. Antes nós vamos ouvir essa canção e logo de seguida nós vamos fazer a oração da fé. Então, ouça essa canção. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas nessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Então agora é a tua hora. É a hora de você exercitar a tua fé. É a hora de você receber pela fé aquilo que Jesus já prometeu para você. Então agora concentre-se em Deus. Eu vou orar. Fale assim comigo. Ó Deus, Deus, pela fé, pela fé, eu recebo agora recebo agora a minha cura. minha cura, Eu recebo agora recebo agora a solução solução deste assunto. Recebo agora, recebo agora pela fé, a minha libertação. minha libertação. Em nome de Jesus. Deixa só eu orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante de Ti todas estas pessoas que hoje fizeram essa oração da fé e que receberam a Tua promessa, a libertação, a salvação, a cura, a transformação de vida. E pela fé agora também, eu invoco o nome de Jesus, que faz com que todo o joelho se dobre. E eu ordeno ao nome de Jesus que toda enfermidade dobra agora o joelho. Eu ordeno no nome de Jesus que todo vício, que todo ataque de bruxaria caia por terra em nome de Jesus. Eu ordeno que todo ataque nas famílias, nos jovens, todo vício, toda ideologia errada caia por terra em nome de Jesus. Eu ordeno no nome de Jesus libertação na casa, na vida de cada pessoa agora em nome de Jesus. E obrigado, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela grande vitória que nós já temos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então acredite mesmo que essa oração é a oração da fé e é essa oração que vai te ajudar a vencer dia a dia. Nós estamos terminando aqui o programa, mas eu quero encorajar você a estar sempre ligado a nós. Nós temos, conforme eu disse, aqui a TV Maná Brasil com uma programação vasta de vários programas. Temos programas pela manhã, como o PDC, temos programas mais à tarde, como 60 Minutos com Deus, temos programas para empresários, para as mulheres, programas de música, temos o programa também do nosso líder, que é o apóstolo Jorge Tadeu, e da sua esposa. Então você também pode aprender e conhecer muita coisa do Evangelho. Mas também todos esses programas estão no YouTube. Você pode voltar a ouvir, assistir, mas também compartilhar
com outras pessoas. Há muitas pessoas que precisam de ajuda e certamente você conhece pessoas que necessitam de ajuda. Então, envie para elas, para que elas também tenham acesso a esse conhecimento que é a verdade, e essa verdade também vai libertar cada uma delas, certo? Na próxima semana, nós estamos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estamos aqui juntos para ter um encontro com Deus. Desejo a todos uma ótima semana, que Deus os abençoe, a paz do Senhor. Tudo vai mudar, mudar pra melhor, e tu vais ver, e tu vais ver a mão do Senhor, e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando tudo parece impossível, e tu não vês a solução, Deus tem um milagre para ti. Por isso vem, estende a tua mão, e tudo vai mudar. Tudo vai mudar, mudar pra melhor.